No estudo da semana passada, vimos o texto de Filipenses 2, os versos 5 a 8, quando Paulo apresentou a incrível disposição do Senhor Jesus, o Deus Filho, em se humilhar para salvar os seres humanos. Vimos lá que o Senhor Jesus, de Deus, se tornou servo, de servo, homem, homem sujeito à morte e à morte de cruz. Para que isso? Para nos salvar. Agora que nos salvou, então, agora que Paulo já explicou como é que o Senhor Jesus fez para nos salvar, ele vai apresentar a maneira prática de viver os princípios da salvação. Agora que você está salvo, como é que você vai viver? Como vivem os cristãos que são salvos pelo Senhor Jesus? O texto é Filipenses 2, versos 12 e 13. O desenvolvimento da salvação. Vamos ver o verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação. Bom, então nós temos que atuar para desenvolver, para melhorar a nossa salvação. Será que é isso? Desenvolver a salvação com temor e tremor. Trabalhem para desenvolver a salvação. Trabalhem com afinco. Operai a vossa salvação. Efetuai a vossa salvação. Realizai. Veja, parece que são só coisas humanas para que produza a salvação. Boas obras, ações. Mas afinal, o que nos leva no céu? São as boas obras, são as ações ou a fé em Cristo? Mas ainda, irmãos, o texto diz que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O que é isso, temor e tremor? Devemos temer a Deus. Temor a Deus é o elevado senso de responsabilidade que os crentes de Filipos e os crentes atuais devem desenvolver em relação à salvação. A responsabilidade diante da salvação. Mais ainda, servir ao Senhor com temor e tremor é alegrar-se no Senhor, alegrar-se na salvação. Veja lá agora o verso 13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Mas parece que aí é uma contradição, irmãos. Veja, o primeiro verso, o verso 12, diz assim: desenvolvei a vossa salvação, efetuai a vossa salvação. Parece que isso depende dos seres humanos. E agora então diz assim: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ora, aí me parece o seguinte: nós não devemos fazer nada. É o Senhor Deus que faz tudo. Ele desenvolve em nós a vontade e ele desenvolve em nós o realizar, o fazer. Veja um texto da nossa lição. A Bíblia parece realmente selar a questão quando reúne as duas coisas em uma só sentença surpreendente. A primeira parte diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Veja, irmãos, põem em ação a salvação. Isso quer dizer, a salvação já existe. Agora, operai a salvação. Ponham em ação. O que nos dá a impressão que tudo depende de nós e das nossas boas ações. Mas em seguida, a segunda parte da sentença completa, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Que dá a ideia de que Deus é que faz tudo e nós não fazemos nada. Isso, irmãos, é graça. Graça do Senhor Deus para nos salvar. Mas então, qual é o papel das obras? As obras não salvam, irmãos, porém elas evidenciam a salvação. Acontece a salvação e após a salvação acontecem as obras. Não é ao contrário, não são as obras que vêm em primeiro lugar e depois a salvação. Mas a salvação redunda em obras. A salvação resulta em obras e essas obras são visíveis. Na verdade, Paulo esclareceu a relação entre fé e as obras em Filipenses 2, 12 e 13, que é os versos que acabamos de ler. Embora devamos desenvolver a nossa salvação, as obras não exercem o papel salvífico. Como Tiago ensina, as obras são a evidência de uma fé genuína e salvação. Uma fé sem obras não é uma fé de forma nenhuma. Uma fé sem obras não é fé de forma nenhuma. Nas palavras de Tiago, esse tipo de fé é morta.
Veja os textos de Tiago, Tiago 2,18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as tuas obras, e eu com as minhas obras te demonstrarei a minha fé. Como é que vamos demonstrar a nossa fé, irmãos? Através do nosso comportamento, através das nossas atitudes. Ter fé resulta numa atitude comportamental. Os nossos atos, os nossos comportamentos, as nossas ações vão demonstrar a nossa fé. Veja ainda Tiago falando no capítulo 2, no verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Uma fé morta. Pode existir isso, uma fé morta? Não, uma fé nunca é morta. Uma fé verdadeira, real, nunca é morta. Uma fé verdadeira se manifesta diariamente. Uma fé verdadeira se manifesta a cada momento através das obras. As obras são as demonstrações da eficácia da salvação em Cristo. Elas evidenciam o processo de santificação, que também é pela fé. Após sermos salvos, irmãos, sermos justificados pela graça, nós passamos agora a viver o processo de santificação, que é estarmos a cada dia mais nos alinhando com a vontade de Deus, que é igual a cada dia mais, estarmos expressando a vontade de Deus através dos nossos atos. E isso também é pela fé. O que podemos aprender com o apóstolo Paulo sobre a salvação? Vamos ver alguns textos. Romanos 3, 23 e 24. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Veja, irmãos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, não têm a glória de Deus. E como é que recebemos essa glória de Deus? Somos justificados. De que maneira? Gratuitamente. Somos justificados fazendo alguma coisa? Somos justificados cumprindo obras, cumprindo promessas? Não, irmãos, veja lá, somos justificados gratuitamente pela graça do Senhor Deus. Esse é um presente tão grande, irmãos, que muitos de nós não entendem. Não entendemos. Como é que pode ser uma coisa assim? Nós não merecemos, mas vamos receber esse presente, vamos ser justificados gratuitamente. Isso é a graça. Isso é a graça do Senhor Deus. Romanos 5, 8, ainda o apóstolo Paulo falando aos romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que esse verso diz, irmãos? Esse verso diz que o Senhor Jesus morreu quando nós não fizemos nada para procurar a salvação. O Senhor Jesus Cristo morreu quando nós éramos ainda pecadores. E agora, então, que ele morreu, ele pode nos justificar enquanto éramos ainda pecadores, desde que o aceitemos o sacrifício. Veja o texto aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. Somos salvos pela graça mediante a fé. É dom de Deus, não de obras. É presente de Deus, não através das obras. Deus preparou boas obras para nós, as obras da fé. Depois que somos salvos, o Senhor preparou obras para nós. O Senhor mostra quais são as obras, quais são as ações que os crentes devem ter. Mas essas são obras da fé. São obras para salvar? Não, irmãos. A salvação é pela fé. A salvação é pela graça. Mas essas obras vão demonstrar a salvação. Veja aqui um parágrafo da nossa lição. A salvação, sem dúvida, é obra de Deus e não temos nenhum crédito nela. Até mesmo a fé é um dom que recebemos pela atuação do Espírito Santo. Embora nossas obras não possam nos salvar, Deus, por meio do novo nascimento, nos concede nova vida espiritual, capacitando-nos a realizar as boas obras. O Espírito de Deus opera em nós, habilitando nossa vontade para escolher o que é certo, resistir à tentação e tomar decisões corretas. Quando somos salvos, agora ficamos sob a atuação do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos dirigir para as boas obras. Veja o texto de Salmo 2, verso 11, falando como devemos servir ao Senhor com temor e com tremor, com reverência diante da presença de Deus. Salmo 2,
1:11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Devemos nos alegrar no Senhor, nos alegrar em fazer a sua vontade, nos alegrar em produzir boas obras, em efetuar boas novas. Mas há uma citação da senhora White, irmãos, que eu quero colocar para vocês. Ela diz que qualquer coisa que façamos, pensando que estamos acrescentando alguma coisa à salvação efetuada pelo Senhor Jesus Cristo, se nós achamos que por as nossas obras, as nossas boas ações, os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas caridades, se nós estamos acrescentando alguma coisa à salvação, isso é traição diante de Deus. Porque Deus nos deu de maneira graciosa. Quem somos nós para achar que o que ele nos deu é insuficiente para a salvação e nós precisamos fazer alguma coisa a mais para ser salvo? Isso é considerado traição diante de Deus. Eu não quero, irmão, ser traidor. Eu não quero ser traidor de ninguém, muito menos ser traidor do Senhor Deus. E quero me fiar unicamente na graça do Senhor Deus. Numa graça que nós não podemos entender, mas que é eficaz, é suficiente para nos salvar e para nos levar às boas obras. Que Deus abençoe cada um de nós e possamos entender desse modo que o Senhor nos salva gratuitamente, quando não merecemos. Nunca merecemos, irmãos, nunca mereceríamos ser salvos. Mas o Senhor nos salva pela sua graça. E pela sua graça, nós passamos a viver uma vida de santificação que nos leva mais perto de Deus e que nos torna como luzes diante desse mundo escuro.